Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar dos dois melhores jogadores do Atlético, que é o caso de Bruno Zapelli e de Lucas Esquivel, os argentinos que inclusive chegaram juntos no Furacão, né? E assim, eu acho que a gente pode debater se realmente são os melhores ou não são os melhores jogadores do time, mas eu acho que no final das contas a gente fala muito sobre qualidade técnica. São dois jogadores com refino técnico muito elevado, né? São dois jogadores que eu acho que a gente vê tranquilamente na Série A exatamente por essa característica. O Esquivel de um refino técnico muito grande, o Zapelli de um refino técnico muito grande, e eu acho que isso, se a gente for botar na perspectiva do Atlético atual, que é um time mais limitado, e se a gente botar na perspectiva da competição da Série B, que também é uma competição mais limitada, esses jogadores eles chamam ainda mais atenção. Esses jogadores eles ganham ainda mais valor, esses jogadores têm ainda mais moral para serem as grandes peças do time do Atlético. Eu não tenho muito problema em admitir isso. E a gente pensa nesses dois jogadores muito mais num contexto de ataque posicional. Que cenário é esse? O famoso ataque contra a defesa. São jogadores que têm uma qualidade técnica acima da média. Para quê? Para quê? Para encontrar passes e botar os companheiros na cara do gol quando a gente está jogando contra times fechadinhos. Só que a gente está começando a entender que o funcionamento dessas peças ela pode ser importante de outra maneira, já que a gente está falando de um Atlético que não tem esse perfil tão posicional, muito pelo contrário. A gente está falando de um Atlético que é um time de um perfil muito mais de transição. Então não deixe de ser um desafio para Esquivel e para Bruno Zapelli, jogadores que têm muita qualidade através do passe, conseguirem se adaptar a um novo Atlético. E é mais ou menos isso que a gente está pedindo para ele, se adaptar a um novo Atlético, o que não é fácil. É um perfil de jogo, é uma característica coletiva que não potencializa o melhor deles. Só que esses dois, eles são tão bons, só que esses dois, eles são tão acima da média, que não é o time que se molda para eles, eles conseguem se moldar para o time. Então, como eles conseguem nos ajudar tanto e tanto e tanto? Óbvio, a gente vai ter momentos que a gente vai precisar que eles respirem um pouquinho mais o jogo, que eles façam o Atlético ficar mais com a bola, que o Atlético tenha um momento de controlar a partida mesmo jogando fora de casa. Quando a gente fala de um time que joga em transição, a gente não fala de um time que joga 100% em transição. E acho que até o momento que você precisa se expor menos durante a partida, ter esses jogadores faz você dar uma tranquilizada. Ter esses jogadores faz você ser um time um pouco mais equilibrado nos desafios que você vai ter ao longo da partida. Então acho que esse primeiro ponto ele é de suma importância. O Atlético não vai poder ficar bate e volta, bate e volta, bate e volta, porque o jogo fica muito aleatório. E a gente quer ter certo controle sobre o jogo, e eu acho que esses jogadores fazem com que o Atlético tenha um pouco de controle, ainda mais jogando contra um time que se sente muito confortável com a bola, que é o Volta Redonda. Se a gente só botar jogadores para roubar a bola do Volta Redonda, vai ficar um cenário muito complicado. Mas tem outro ponto que é muito importante para os dois, né? Que são situações diferentes, mas eu acho que os dois potencializam esse cenário. Vamos pensar o jogo de transição. Que é basicamente você precisa de um jogador muito veloz, você precisa de um jogador de ataque ao espaço, você precisa de um jogador que aproveite o espaço entre a defesa e o goleiro, que a gente chama de profundidade, e a gente precisa de um jogador com essa capacidade de fazer a bola chegar na profundidade. O jogo que o Atlético joga, para quem gosta, é algo muito parecido com o futebol americano, que você tem um lançador e você tem um lançado. Então acho que essa perspectiva que o Atlético precisa ter. O Atlético tem jogadores para serem lançados? Tem. O Atlético tem o Cauã, que eu acho uma ótima válvula de escape. O Atlético tem principalmente o Mendonça. Se o Atlético quiser tirar do banco, tem o Viveiros. O Atlético naturalmente tem o Luiz Fernando que tá machucado. O Atlético tem o Isaac. O Atlético tem o Tevez. Jogadores velozes que com um bom passe, eles podem surgir na cara do gol. Jogadores velozes que com um bom passe podem entrar numa condição de finalizar totalmente clara. Então esses caras, para mim, eles precisam ser bem acionados. Então, para o jogo que o Odair pensa, para o jogo que o Odair idealiza para o Atlético, que é esse jogo de transição muito forte, a gente precisa do bom passador.
Senão a gente vai ter esse cara atacando espaço e a gente não vai ter a bola chegando até ele. Então o Esquivel e o Zapelli, eles entram nesse cenário. Por isso que eles são fundamentais. Por isso que o jogo do Atlético não sobrevive sem eles. Porque Esquivel e Zapelli, eles fazem o jogo de transição do Atlético acontecer a partir do momento que eles são esses lançadores. A partir do momento que eles pegam toda a qualidade de passe, que era para ser de um jogo diferente, de um perfil diferente, e começam a alimentar um jogo que faz mais sentido pro Odair, podemos dizer assim. Então o Atlético contra o Volta Redonda vai aproveitar todo esse ímpeto ofensivo natural que a equipe do Volta Redonda tem para criar situações. Vai aproveitar esse ímpeto ofensivo do Volta Redonda para aproveitar esse balanço que eles vêm para atacar e a gente já está preparado para roubar essa bola, procurar esses jogadores com qualidade de lançar, procurar Esquivel, procurar Zapelli, para aí sim fazer o lançamento para os jogadores de mais velocidade que aí podem desequilibrar o jogo ao nosso favor em um passe. Se você pega o lance contra o Avaí, que é o gol do Luiz Fernando, com o lançamento do Esquivel, é um lançamento muito bom que bota o Luiz Fernando numa condição de 1 contra 1. Aí você depende também do refino técnico do jogador que vai finalizar a jogada para limpar e bater, por exemplo. A gente pode falar também de alguns lances contra o Amazonas, que o Zapelli, que tem essa característica muito forte desse passe de profundidade, pô, gerou um gol que foi anulado do Luiz Fernando, botou o Luiz Fernando novamente na cara do gol, que o goleiro fez uma defesaça. Então você vê como a gente sempre procura esse ponto de velocidade, né? A gente sempre procura esse jogador com mais capacidade de aceleração. O Cauã foi parar na cara do gol com o Zapelli dando esse passe para ele contra a equipe do Amazonas. Então o Mendonça ele também tem que assumir esse papel. É meio 50-50 ali, do bom passador e do cara que vai ser o alvo desse passe. Do lançador e do lançado, sabe? Então eu tô ansioso para ver como vai ser essa adaptação de Esquivel, de Zapelli com o Mendonça. Mas eu tô mais ansioso ainda para ver esses passes entrando. Se o passe do Esquivel entrar, se o passe do Zapelli entrar, é aquele passe decisivo, é o famoso passe-chave. É o passe que desbloqueia o jogo, é o passe que condiciona o jogo. Então é exatamente isso que eu queria trocar aqui com vocês. Como esses jogadores que têm um perfil de jogo completamente inverso, como esses caras que têm um perfil completamente diferente para esse jogo de transição, eles acabam sendo fundamentais para viabilizar um jogo que o Odair insiste tanto. Eu não sei se eu optaria por esse jogo vendo as características dos jogadores do Atlético, mas se o Odair insiste, quem é a gente para falar que não, né? E por isso que eu também alimento muito meu desejo de ter o João Cruz no time titular, para trazer mais companhia técnica para esses caras e potencializar ainda mais o nosso jogo. Acho que nossos volantes contribuem muito pouco. Acho que o Raul poderia ter mais participação. Poderia ter mais participação. Tamo junto, forte abraço, é nóis.